melhor. Olá, boa noite. Agora 6 horas e 59 minutos. O RJ2 especial sobre a tragédia das chuvas em Petrópolis está começando agora. São 78 mortos já contabilizados pelo Corpo de Bombeiros. Ainda não há um número oficial de desaparecidos nem de desabrigados. Nós estamos aqui no bairro do Alto da Serra, um dos mais atingidos pelo temporal. Esse local onde nós estamos é a parte mais baixa do Morro da Oficina, onde houve um imenso deslizamento. Pelo menos 54 casas foram arrastadas pela lama, pelas pedras, pelos escombros. Desde cedo, muita gente trabalhando aqui nas equipes de resgate. Eu estou aqui ao lado do comandante do Corpo de Bombeiros, o Coronel Leandro Monteiro. Boa noite, comandante. Obrigada por vir conversar com o RJ2 nesse momento de tanto trabalho. O número oficial de mortos que nós temos é de 78. O senhor confirma esse número? Confirmo, 78 óbitos. Número de desaparecidos, já há um número oficial? Não podemos confirmar, são informações desencontradas. Conversamos muito com os vizinhos, associação de moradores. Estamos trabalhando, mas não podemos cravar o número de desaparecidos. Como uma família que está procurando seu parente desaparecido consegue a ajuda das autoridades? Aonde ela deve ir e a quem ela deve procurar? Primeiramente, discar 193, que é um número de contato de emergência do Corpo de Bombeiros. Mas existe um lugar aqui na cidade de Petrópolis que esteja reunindo essas informações, onde as pessoas possam ir? Sempre. Montamos vários pontos de comando avançado em todo o município de Petrópolis. Quais são? 6 pontos. O principal é no quartel do Corpo de Bombeiros. Temos um posto aqui exatamente no morro. Da oficina temos 2 postos de comando avançado e temos também os abrigos que a prefeitura do município de Petrópolis montou. Temos também o centro de comando e controle que foi montado na prefeitura de Petrópolis, mas o nosso posto base é no quartel do Corpo de Bombeiros de Petrópolis. Portanto, muito obrigada, Coronel, pela sua entrevista aqui no RJ2. Portanto, quem tiver parentes desaparecidos deve procurar o quartel do Corpo de Bombeiros para ter informações e para registrar o desaparecimento. E os repórteres Beth Luquezzi e Júnior Alves estão aqui desde ontem à noite acompanhando todo o trabalho aqui no Morro da Oficina. Vamos ver a reportagem. A noite toda, além do centro da cidade de Petrópolis e aqui do Morro da Oficina, outro local muito atingido pelo temporal foi o bairro Castelânia, onde está o Rogério Coutinho. Rogério, boa noite. Oi, Ana Luísa, muito boa noite a você, boa noite a todos que estão acompanhando a gente aqui no RJ2. Olha, a gente está aqui no Castelânia o dia todo, acompanhando toda a movimentação dos moradores, retirando os pertences, tentando ver, identificar os prejuízos. Aqui não teve busca de desaparecidos, porque a grande concentração mesmo dos bombeiros dos moradores foi por conta de toda a destruição. Não tem vítimas aqui. Agora está sem luz, está uma escuridão total aqui e também não tem água. Então essa é a primeira grande barreira aqui que os moradores já enfrentam no início dessa noite. Nós preparamos uma reportagem, eu e o Danilo Vieira. Vamos acompanhar. Muita pedra, muita terra e desceu tudo. Aí foi acertando as casas que tinham acima até chegar na minha. Aí derrubou a parede do meu quarto, da cozinha, estragou tudo. Perdi tudo que eu tinha dentro de casa. A gente está entrando agora aqui na casa dela, com licença. Essa aqui era a sala, Aqui era a minha sala. A água arrastou o sofá. Aquela marca na parede foi até onde subiu a água, molhou minha televisão, molhou tudo. Estragou meu sofá, meu armário de cozinha veio parar aqui na sala. Aqui era o meu quarto. A cabeceira da minha cama aqui no cantinho, olha, meu colchão dobrou no meio. Meu guarda-roupa, perdi dinheiro que tinha dentro do guarda-roupa, documento, perdi tudo. Isso aconteceu durante a tarde, início da noite. Por que se você está dormindo aqui de madrugada? Tinha morrido a família toda. Teria morrido todo mundo. Eu estou ao lado do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que está aqui acompanhando os trabalhos dos bombeiros. Governador, boa noite, obrigada pela sua presença aqui no RJ2. Eu começo lhe perguntando sobre os desaparecidos. O que o Estado está fazendo para ajudar os parentes que estão em busca das pessoas que ainda não foram encontradas? O Estado está dando desde ontem, das primeiras horas, toda a assistência às famílias, tanto na escola estadual aqui embaixo, quanto na escola municipal.
As equipes estão a madrugada inteira aqui. Eu mesmo cheguei aqui ontem por volta de 21h30. Acho que foi a primeira autoridade a chegar na cidade. Mas as famílias, para que a gente governador, pudesse exatamente as dar famílias estão toda dizendo que estão sem saber para onde se dirigir, que as informações estão muito confusas. Tem 2 postos ainda aqui embaixo do Corpo de Bombeiros. Na escola tem todas a Secretaria de Desenvolvimento Social tá aqui. A informação está aqui o tempo todo. E fora, o Coronel Leandro disse aqui antes que nós estamos prestando pelo 193 todas as informações. O número oficial de mortos se mantém de 80 mortos. 80 mortos. A Folha de São Paulo disse, governador, que o senhor gastou apenas metade do previsto na prevenção de tragédias. O que o senhor tem a comentar sobre isso? Olha, ano passado, na verdade, no final de 2020, nós fizemos o primeiro plano de contingência de chuvas. E esse plano tem sido um sucesso, realmente a gente tem conseguido evitar muita coisa. Ano passado, só em limpeza de rios e córregos, foram mais de 200 milhões de reais gastos em mais de 35 municípios. Em contenção de encostas, mais de 80 milhões de reais gastos. O que a gente tem que entender é que o Rio abriu com um contingenciamento muito grande, um déficit de 20 bilhões de reais, e somente no fim do ano, depois que entrou o recurso da SEDAI e outros recursos, que a gente foi tendo um alívio no caixa. Muito obrigada, governador Cláudio Castro, pela sua entrevista aqui no RJ2. Obrigado. E olha, essa chuva forte que caiu sobre Petrópolis foi a maior dos últimos 30 anos. O repórter André Trigueiro explica pra gente o que foi que aconteceu. A política que é necessária. E a gente vai agora ao estúdio do RJ2 falar com a Priscila Chagas, que está lá com as informações sobre a previsão do tempo, porque tem previsão de mais chuva para hoje à noite, não é isso, Priscila? Boa noite para você. Oi, Ana Luísa, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Sim, a gente tem previsão de chuva ainda para as próximas horas. A gente separou aqui um esquema para vocês entenderem nas próximas 24 horas qual é a quantidade prevista. A gente tem, olha, às 6 horas da tarde, a gente tinha pouquíssima quantidade de chuva até meia-noite. 5 milímetros, 10 milímetros, é uma chuva fraca, tá? Durante a madrugada e o início da manhã de amanhã, a gente não deve ter novas chuvas. O que eu quero destacar é, essa quantidade de chuva, gente, não necessariamente vai cair no local que foi mais atingido agora, tá? Pode cair, por exemplo, em outros distritos de Petrópolis, como Itaipava, Secretário, que não foram tão atingidos assim pela chuva de ontem. E aí o destaque é, a partir de amanhã à tarde, a gente já volta a ter chance de chuva forte, de temporal. Olha como a quantidade de chuva aumenta até as 9 horas da noite de amanhã. E aí eu quero destacar, a gente estava vendo na reportagem do André Trigueiro, né, que os meteorologistas, eles não conseguiram realmente prever que a chuva de ontem seria uma chuva de magnitudes históricas, a maior chuva dos últimos 30 anos, pelo menos. A gente já tinha uma previsão de temporal, a gente avisou isso aqui desde segunda-feira, mas não tinha como prever. Os meteorologistas usam modelos europeus, americanos, modelos climatológicos, e nenhum desses modelos apontava para uma chuva tão intensa, tão forte. Mas existe, a gente precisa falar, alguns fatores que favorecem esse tipo de desastre natural. E a gente está falando aqui, olha só, de aquecimento global. A gente sabe que muitas vezes isso é falado de uma forma mais genérica, mas a gente precisa falar de uma forma local, falando aqui do nosso estado, da região serrana. Quanto mais quente fica o ar, quanto maior a temperatura, mais umidade existe, mais úmido esse ar fica. E isso faz com que mais facilmente nuvens de tempestade se formam. Além do ar mais quente, que é típico do aquecimento global, tem a questão da poluição. Quanto mais poluído está o ar, a poluição funciona como se fosse um imã para a umidade, vai juntando ali a umidade, que consequentemente também faz com que mais nuvens de chuva, de tempestade se formem. Ou seja, quanto mais aquecido está o nosso planeta, mais intensos são esses desastres, mais intensas são as chuvas. Infelizmente, é a tendência para os próximos anos. E como é que a gente fica para amanhã? Porque a gente tem sim um risco ainda de temporal para a região serrana, norte e noroeste. Aqui para a região metropolitana a gente pode ter uma chuva mais forte também, mas eu quero destacar, para os próximos dias, falando de região serrana, a gente continua com alerta de temporal para amanhã e para sexta. Mas, gente,
não é nada parecido com o que nós tivemos ontem, tá? A chuva de ontem foi um caso raro, foi algo incomum, como a gente viu na reportagem do Odé Trigueiro, como a gente viu o diretor do CEMADEM falando. A gente tem previsão de chuva forte para os próximos dias, até sexta-feira. Temos, mas olha a quantidade. Amanhã, 65 milímetros em 24 horas. Sexta, 35 milímetros. Não se compara com os 260 milímetros que nós tivemos ontem num período de 6 horas. Então, é importante a gente falar isso, tá? Mas a gente precisa lembrar que na atual conjuntura, falando do solo que está encharcado, das encostas, qualquer chuva, mesmo fraca e mesmo em pequena quantidade, pode sim causar deslizamentos, então é muito importante ficar atento aos alertas da Defesa Civil e a chuva que pode cair nas próximas horas, nos próximos dias, principalmente quinta e sexta-feira. Ana Luísa, eu volto com você. Tá certo, Priscila, obrigada. Então as pessoas que moram em áreas de risco devem ter muita atenção. E o nosso helicóptero está sobrevoando a cidade de Petrópolis desde cedo, fazendo imagens, e do alto essa tragédia tem outra dimensão. Vamos acompanhar. Vamos para o intervalo agora e já já o RJ2 especial sobre a cobertura da tragédia das chuvas em Petrópolis está de volta. A gente se juntou. O RJ2 especial sobre a cobertura aqui das chuvas, da tragédia em Petrópolis está de volta. E a gente tem imagens impressionantes para mostrar para vocês de ônibus que foram arrastados para dentro de um rio na rua Washington Luiz. São imagens fortes. Mostram vários passageiros se segurando, tentando se segurar nos ônibus, alguns em cima da janela, mas os veículos vão se movimentando. Eles tentam se pendurar, usam escadas, mas a força da enxurrada é muito grande. Vocês acompanham aí, essa é a rua Washington Luiz, que liga a região do Quitandinha ao centro histórico de Petrópolis. São imagens muito fortes dos moradores, dos passageiros tentando se segurar nesses ônibus. E nós vamos mostrar agora uma reportagem da Beth Lucchesi, que acompanhou momentos dramáticos de uma mãe em busca da filha sob os escombros. Vamos ver. Na plataforma da Globo, para quem quer doar.com.br, lá estão as organizações de referência e que trabalham com o atendimento emergencial. Ana Luísa. Ok. E nós continuamos ao vivo aqui no Morro da Oficina, no bairro do Alto da Serra, um dos locais mais atingidos pelo temporal aqui em Petrópolis. As equipes de resgate não param de trabalhar. São dezenas de trabalhadores e máquinas o tempo inteiro subindo as encostas, tentando tirar os escombros, o que restou das casas. Muitas famílias aqui em volta acompanhando esse trabalho em busca de notícias. A todo momento desce enxurrada de lama, os bombeiros pedem para que as pessoas se afastem. Existe uma preocupação muito grande porque há previsão de voltar a chover. A gente volta a informar que o número oficial de mortos, por enquanto, é de 80 pessoas. Essa edição do RJ2 especial sobre a cobertura das chuvas em Petrópolis termina aqui. Para você, uma boa noite.